Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Wide e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. I mean, the children, they experience hunger, they like everything, even water, like just to get a bucket of water is not something easy. Beside the poverty and the starvation, there is also a lot of violence because there are gangs in different areas of that slum, and they are fighting with each other. With big war weapons, not just small weapons, and so often there are people who get shot. Acabamos de escutar a irmã Paesi, uma religiosa francesa que está no Haiti, um país onde, como ela explicou, as crianças passam fome, não têm nada, nem sequer água potável e vivem num ambiente não só de pobreza extrema, mas também de muita violência. O rapto no dia 19 de janeiro, numa movimentada rua da capital do Haiti, Port-au-Prince, de 6 religiosas da congregação de Santana, chamou a atenção do mundo para a violência descontrolada neste país das Caraíbas. Chamou a atenção do mundo e, claro, a preocupação do Papa Francisco. A violência no Haiti é alimentada pela pobreza e o Santo Padre sabe disso e quis dar também um sinal de que acompanha o trabalho da Igreja neste país, que é, podemos dizê-lo, de uma imensa periferia. E o que é que fez o Papa? Telefonou a esta irmã, que vive, importa dizê-lo, num dos bairros de Lata, numa das favelas mais perigosas de Port-au-Prince. O Papa falou com ela e nós também a vamos escutar aqui no nosso programa. Este vai ser um dos temas do debate do programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar pela Síria. No dia 6 de fevereiro de 2023, um violento sismo sacudiu uma vasta região deste país. Um ano depois do terremoto, a maioria das populações mais afetadas ainda não conseguiu regressar a casa. Isto segundo a irmã Maria Lúcia Ferreira, a nossa bem conhecida irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive num mosteiro na vila de Cara. Nós já a vamos escutar na mensagem que ela enviou para a Fundação AIS em Lisboa, mas antes disso, Catarina, vamos fazer como que um balanço deste terremoto. Só na Síria, porque também atingiu também a Turquia. Exatamente, Paulo. E só na Síria, Paulo, são cerca de 6 mil mortos, não é? Uhum. E, de facto, este sismo que abalou tanto o norte como o oeste da Síria, portanto, no dia 6 de fevereiro, como o Paulo disse, do ano passado, foi já considerado como um dos mais violentos terremotos desde meados do século XIX. Portanto, de facto foi um sismo muito forte e calcula-se que terão então morrido as tais 6 mil pessoas e muitos milhares de pessoas também ficaram feridas e muitas outras pessoas, Paulo, também perderam o pouco que tinham, não é? As imagens, aliás, de destruição de aldeias e de vilas e de bairros inteiros correram o mundo. Sim, Paulo, de facto, em muitas localidades da Síria, as zonas mais afetadas por este sismo, de facto, houve uma enorme destruição, com muitas casas que simplesmente ruíram, desapareceram por completo, ou então que ficaram tão danificadas e tão estragadas, não é? Que tornou praticamente impossível serem habitadas. E um ano depois, muitas destas pessoas que viviam então nestas regiões ainda não conseguiram regressar a casa, diz a irmã Maria Lúcia Ferreira. Sim, Paulo, a nossa querida irmã Miri, como nós a conhecemos, de facto descreve-nos uma realidade muito pesada que a população está a viver, porque além da enorme crise que já estava instalada na população síria, portanto, há ainda agora todas estas populações que, para seu desespero, não conseguem voltar às suas casas depois deste sismo. Portanto, aquilo que a irmã nos diz, Paulo, é que, de facto, o sismo, pela sua dimensão, não é? Por uma dimensão tão grande, veio, de facto, acelerar ainda mais um outro fenómeno que já se estava a notar que estava a agravar e que se estava a sentir, que é, de facto, o da imigração, a fuga das populações para o exterior. A imigração é, de facto, hoje em dia, uma realidade muito concreta
na Síria. Mas voltando ainda ao sismo e às suas consequências, a irmã Miri avançou com algum número no que se refere às populações mais afetadas pelo sismo? Sim, Paulo, a irmã Miri diz-nos que pelo menos 40% da população ainda não conseguiu, de facto, regressar às suas casas, o que significa que não houve, de facto, capacidade, não houve dinheiro, não houve capacidade financeira para recuperar as casas, não só por parte das famílias, mas também por parte do Estado, para fazer as obras necessárias para a reabilitação ou mesmo até da reconstrução, porque há muitas das casas que têm de ser totalmente reconstruídas, não é? E, portanto, essa incapacidade é também um sinal desta pobreza extrema em que se vive na Síria. Sim, sem dúvida, Paulo. E a irmã Miri, de facto, nesta mensagem que nos enviou, ela diz isso mesmo e diz que as coisas estão muito más e que cada vez mais é mais difícil para as próprias famílias sobreviverem no dia-a-dia. Então, e esses cerca de 40% de pessoas que viram as suas casas serem danificadas e que não estão disponíveis agora para serem habitadas, vivem agora onde? Bom, Paulo, ou já emigraram, como acabámos de dizer aqui, ou então estão junto de familiares. Mas como nos conta também a irmã Miri, Paulo, a questão da imigração das famílias é de facto uma realidade cada vez mais comum no cotidiano da Síria e ela diz também que as pessoas procuram cada vez mais um lugar melhor, um lugar onde de facto possam, e acreditam nisso, um lugar onde possam ter uma vida um pouco mais facilitada, uma vida um pouco melhor. Muito bem, obrigado então, Catarina. Um ano depois do violento sismo que trouxe então ainda mais desespero e pobreza às populações da Síria, a irmã Maria Lúcia Ferreira, a nossa bem conhecida irmã Miri, faz-nos um retrato da vida cotidiana neste país, especialmente na região norte e oeste, as mais atingidas pelo terremoto de 6 de fevereiro de 2023. Em primeiro lugar, é preciso saber que para toda a gente aqui na Síria as coisas estão muito más no que concerne simplesmente viver dia a dia. Com as pessoas que foram mais atingidas pelo terremoto, menos de 40% puderam voltar às suas casas, mesmo arranjando um bocadinho. Alguns arranjaram um bocadinho a casa, etc. Mas a maior parte não pode, porque não há meios económicos para o fazer. E depois a maior parte das pessoas está a viver ou junto de família próxima, ou emigraram. Muitos também emigraram por causa o terremoto foi mais uma desculpa acrescida ao que se passa. Ultimamente muita gente tem emigrado porque tornou-se muito difícil viver dia a dia. Portanto, menos de 40% puderam voltar às suas casas, os outros estão a viver ou a alugar, ou junto da família próxima, ou emigraram para fora do país para alugar onde, ao menos, sabem que podem ter uma vida um bocadinho melhor e se não conseguirem, inscrevem-se junto dos governos, etc. e têm alguma ajuda, enquanto aqui já não há. Disseram antes da guerra, a Síria era um lugar fácil de viver, havia poucos pobres, etc. Era muito fácil, agora tudo é difícil, tudo é muito difícil. E muita gente também, não foi só a sua casa que foi, mas a sua loja, e então já não têm de como viver. Foi a irmã Miri a descrever como a situação está muito difícil para as populações na Síria. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos voltar a falar deste país. Vamos escutar Dom Jacques Morat, o arcebispo de Homs, que esteve recentemente na Bélgica, num encontro promovido pela Fundação AIS e onde falou também da crise e do pesadelo da imigração dos cristãos. Mas agora vamos centrar a nossa atenção no Haiti. O rapto no passado dia 19 de janeiro, numa movimentada rua da capital do Haiti, de 6 religiosas da congregação de Santana, chamou a atenção do mundo para a violência descontrolada que se vive neste país das Caraíbas. A libertação das irmãs e das 2 pessoas que as acompanhavam 5 dias mais tarde não fez esquecer esta situação de risco em que se encontram os elementos da Igreja no Haiti e muito especialmente na capital, a cidade de Port-au-Prince.
nós fizemos toda esta introdução para falar da irmã que escutámos logo no arranque do programa e que vive precisamente na capital do Haiti, que vive num dos bairros de lata, numa das favelas mais perigosas de Port-au-Prince, porque uns dias depois do rapto das 6 religiosas, esta irmã, Paesi Philippe, recebeu um telefonema inesperado do Papa Francisco. Catarina, foi mesmo inesperado. Completamente, Paulo. De facto, a irmã Filipe não imaginava que do outro lado do telefone estaria então o Santo Padre. Foi, de facto, um telefonema muito especial e a irmã diz que ficou mesmo muito emocionada. Muito bem, eram 13 horas de sábado, no dia 3 de fevereiro, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, já sabemos, estava o Papa Francisco. A irmã confessa que ficou emocionada. Porquê? Bom, Paulo, em primeiro lugar, porque não é todos os dias que nós recebemos uma chamada do Papa Francisco, como é óbvio, não é? Mas ela que nos contou é que, de facto, a própria conversa que teve com o Papa Francisco, o tom com que o Papa falou com ela foi, de facto, e que a incentivou a continuar com o seu trabalho, com esta sua missão de estar junto das crianças mais abandonadas, das crianças de rua. Portanto, tudo isso deixou-a comovida. E depois, Paulo, além disso, o Papa também garantiu à irmã que rezava diariamente por ela. A Catarina já adiantou um pouco aquilo que eu ia dizer, porque esta irmã, a quem o Papa telefonou, desenvolve de facto um trabalho notável com as crianças de rua num dos bairros mais perigosos da capital do Haiti. Mas que mais nós podemos dizer sobre esta irmã e sobre a sua missão em Port-au-Prince? Bom, Paulo, podemos dizer que esta irmã, a irmã Paesi Philippe, é francesa, já está há 25 anos no Haiti e é certamente uma mulher de coragem, porque de facto é preciso ter ousadia para poder estar ali voluntariamente nestes bairros onde ela vive, estar em missão neste país, que tem alguns dos bairros mais violentos do mundo, algumas das favelas mais violentas do mundo. Portanto, mas é precisamente aí nesses bairros que esta irmã vive e trabalha. Muito bem, e há 25 anos então que ela enfrenta toda esta violência que está presente em todo o lado no Haiti. Para quê? Para ajudar a salvar crianças. Sim, Paulo, ela está, portanto, há 25 anos esta religiosa francesa está há 25 anos no Haiti. Ela procura diariamente resgatar, então, crianças da rua, da miséria, que vivem, estas centenas de crianças, nestas favelas do Haiti. Portanto, a sua missão é notável e ganhou agora alguma notoriedade, por ter, de facto, recebido este telefonema do Papa Francisco, a agradecer e também a incentivar o seu trabalho, claro. E nós temos precisamente um excerto de uma entrevista que a irmã Philippe concedeu recentemente, mas antes de a escutarmos, importa ainda perceber na prática como é que ela tem procurado salvar, digamos assim, estas crianças de rua. Bom, Paulo, ela tem apostado muito na educação. Como sabemos, contra a pobreza e, sobretudo, contra a violência, de facto, a arma mais eficaz e sabemos isso, é, de facto, a educação. E é aí que ela trabalha e foi a pensar nisso, então, que ela criou, então, em 2017, algumas escolas que funcionam, no fundo, que funcionam em alguns dos bairros da capital do Haiti. Bairros que, como já dissemos, são autênticas favelas. Sim, Paulo. E é o caso, por exemplo, de Petit Goave, da Village de Dieu e muito especialmente do Cité Soleil. Portanto, é uma favela famosa pela sua violência que está presente em quase todas as ruas, em quase todas as esquinas, em que os grupos armados estão e controlam tudo e todos diariamente, sem que ninguém esteja de facto a salvo. Como, aliás, aconteceu recentemente, então, com este rapto destas 6 religiosas, como nós relatámos aqui no nosso programa, destas 6 religiosas e que o Paulo também falou há pouco. Sim, 6 religiosas que estiveram em cativeiro durante 5 dias. Voltando então à irmã Philippe, esta religiosa francesa, a quem o Papa telefonou, vive, já o sabemos, num dos bairros mais perigosos de Port-au-Prince, a capital do Haiti, que é o mesmo que dizer que ela vive num dos bairros mais perigosos do mundo. Há 25 anos que ela procura resgatar crianças à miséria, aos gangues armados, ao mundo da droga. Os nossos colegas da EWTN entrevistaram-na. Vamos apenas ver um pequeno excerto dessa conversa em que ela retrata este mundo perigoso em que vive e em que cumpre a sua incrível missão como religiosa, como consagrada. Tell us about the conditions there in Cité des Soleil. Like, what do they experience, the families, their experience, whether opportunities there or not? Cité Soleil is the largest slum area of the Northern Hemisphere, actually, and it's inside the capital city of Port-au-Prince. First of all, there is a very extreme misery,
I mean, the children, they experience hunger, they lack everything, even water, like just to get a bucket of water is not something easy. Beside the poverty and the starvation, there is also a lot of violence because there are gangs in different areas of that slum, and they are fighting with each other with big war weapons, not just small weapons. And so often there are people who get shot, not always aimed at, but like, lost bullet. Yesterday, while I was traveling, they texted me, one of the schoolboy had got hit in his stomach. I mean, it's every day, the gang violence, and then the whole chaos of the political situation of the country, plus the voodoo, that also doesn't help people putting their trust in God. So all these are the circumstances the children are living in. And it's the most dangerous area of Port-au-Prince, you'd say? It is, because this is where the gangs are active, even though actually now, since a couple of months, the gangs have gotten so powerful that they are even acting in other areas of the city where they were never active before. But mostly this is in the slum area, they're more active, yeah. Já falámos aqui do Burkina Faso na semana passada, a propósito de uma campanha muito especial em que é possível ajudar uma criança a estudar durante um mês inteiro pelo preço de um simples café, pelo preço de uma bica. Nós já vamos recordar essa campanha, mas antes disso, Catarina, e só para situar os nossos telespectadores, o que é que está a passar no Burkina Faso? Bom, Paulo, de uma forma acentuada, principalmente desde 2015, o Burkina Faso tem vivido, de facto, ou tem-se tornado num ponto de convergência de vários grupos extremistas, de vários grupos terroristas, com destaque para o autoproclamado Estado Islâmico, da província da África Ocidental, mas também de grupos ligados à Al-Qaeda, do Maghreb Islâmico. Portanto, a situação é, de facto, dramática que se vive atualmente no Burkina Faso. E o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, da Fundação AIS, que foi lançado o ano passado, refere a esta questão? Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, o relatório da Fundação AIS diz mesmo que fala numa catástrofe humanitária, até porque, e digo apenas, este dado, desde agosto de 2018 mais de 2 milhões de pessoas foram forçadas a fugir, a deixar as suas casas, as suas aldeias, por causa desta violência destes grupos terroristas que se tornaram, e por isso tornaram-se então deslocados internos. Portanto, isto representa, Paulo, como é fácil nós imaginarmos, uma crise humanitária profunda dentro das fronteiras do Burkina Faso. E os cristãos, importa também sublinhar isso, também são, neste caso, um dos alvos destes terroristas. Muitos cristãos, muitas famílias cristãs, também tiveram de fugir, de abandonar as suas casas, tudo aquilo que tinham. E é precisamente para essas comunidades cristãs que a Fundação AIS está a lançar agora, aqui em Portugal, a campanha que eu referi há pouco, com o preço de um café, de uma simples bica, pode ajudar-se uma criança, pode salvar-se uma criança, mas de que forma, Catarina? Bom, Paulo, esse é de facto um dos projetos que nós, Fundação AIS, estamos a apoiar, portanto é o da educação. E de facto é possível ajudarmos uma criança que vive num campo de deslocados a ter acesso ao ensino por apenas 65 cêntimos por mês, ou seja, de facto é o valor aproximado de um café aqui em Portugal. Portanto, o objetivo neste caso, e aquilo que nós pretendemos, Paulo, de facto é apoiar pelo menos 100 crianças cristãs que vivem em campos de deslocados, de forma a que possam continuar a estudar, que possam, apesar de viverem numa situação muito precária, que é o que é viver nos campos de deslocados, mas apesar disso, é poderem de facto ter acesso, continuarem a ter acesso à educação. Muito bem, eu volto a repetir o valor, porque de facto até parece impossível, com 65 cêntimos, pode ajudar-se uma criança a continuar os seus estudos durante um mês num dos campos de deslocados no Burkina Faso. Mas a campanha da Fundação AIS visa também outras áreas. Sim, Paulo, e são todas áreas que são áreas essenciais, digamos assim, áreas significativas, não é? Que fazem de facto a diferença na vida destas populações que foram forçadas a deixar tudo para trás e que vivem hoje, então, em campos de deslocados, não é? No Burkina Faso. Portanto, é o caso, por exemplo, da alimentação, em que com 481 euros, Paulo, por mês, podemos auxiliar 26 famílias, mas também temos, por exemplo, um outro projeto que é os cuidados de saúde,
saúde, em que, com 153 euros por mês, podemos dar assistência médica a 180 famílias. Portanto, nesta Quaresma, Paulo, temos aqui um desafio muito grande para todos os nossos telespectadores, para todos os nossos amigos, que é o primeiro de todos, é rezar por toda esta comunidade cristã que vive no Burkina Faso e, por outro lado, é também sermos solidários com esta comunidade cristã que está a passar por tantas dificuldades. E esta nossa oração e esta nossa solidariedade fazem, de certeza, a diferença junto destas populações mais carenciadas do Burkina Faso. Certamente que sim, e deixo já aqui então o desafio para irem à nossa página na internet, em fundação-ais.pt, para saberem todos os pormenores sobre esta iniciativa, sobre este desafio de solidariedade para com os cristãos do Burkina Faso. E focados ainda neste país de África, vamos agora ao encontro do irmão Alain Togma, um missionário que nos vai contar como algumas das comunidades religiosas tiveram mesmo de fechar portas, dado o nível de insegurança que se vive já em determinadas zonas deste país. Alors, en ce qui concerne notre mission aujourd'hui, elle est très difficile à mener parce que nous vivons dans un contexte d'insécurité assez grave, notamment au Burkina Faso où je suis. Alors, compte tenu de cette insécurité qui prévaut aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter certains milieux tels que le nord du Burkina, à Thiou où nous étions. Nous avons fermé cette communauté. À l'est, dans le diocèse de Fadang-Gourma, nous avons été obligés de quitter parce que la situation devenait très très grave. Et aujourd'hui, dans cette situation de sécurité, la population périt parce que il n'y a plus à manger, à loger. Beaucoup sont appelés ont quitté ces milieux-là pour rejoindre d'autres localités où ils n'ont pas à manger. À l'heure où je vous parle, à Pama, Pama est pris en blocus. Voilà, on ne peut pas accéder sinon que par voie aérienne. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Voilà. Dans le mois de février, mars, une de nos églises a été brûlée par les mêmes terroristes. Alors tout cela déstabilise notre mission. Nous sommes appelés à partir ailleurs et aussi dans la formation, alors on est appelé à nous réorganiser. Tout cela relève d'un coût assez important pour la congrégation. Et nous sollicitons de l'aide pour venir à bout de cette réalité-là de la formation et aussi pour soutenir ceux qui ont quitté leur milieu et qui ont besoin soit de l'alimentation et qui ont besoin aussi même la scolarité pour ces enfants. Merci. E do depoimento do irmão Togma, do Burkina Faso, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Dom Duarte, Duque de Bragança e pretendente ao trono de Portugal, esteve em Macau por estes dias. Aqui recebeu um prémio pela paz, que granjeia todos aqueles que contribuíram pela paz no mundo, nomeadamente, neste caso, em Timor-Leste. Dom Duarte é um cidadão de Timor-Leste e ele sempre defendeu a autodeterminação do povo Maober e também, assim, conseguindo que este povo também ele vivesse em paz. A seguir, Dom Duarte foi, como não podia deixar de ser, convidado pelo bispo Dom Stephen Lee para um encontro e durante esse encontro o prelado convidou Dom Duarte a participar na procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Dom Duarte e o seu filho mais novo, Dom Dinis, vestiram as vestes da confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e acompanharam esta querida imagem pelas ruas de Macau. No dia seguinte, Dom Duarte teve ainda alguns encontros aqui no território e foi até Hong Kong, região também ela administrativa especial da República Popular da China, como Macau, e em Hong Kong foi recebido no Clube Lusitano, icónica associação daquela cidade, onde se encontrou com a comunidade portuguesa. Também, de seguida, apanhou um voo rumo a Timor-Leste, onde se encontra por estes dias
onde está a ter contactos ao mais alto nível, também com os bispos de Timor-Leste. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos escutar Dom Jacques Morad, o arcebispo de Homs, na Síria, no encontro da Fundação AIS, em que participou na Bélgica, e vamos escutar um padre espanhol que está em Mahat, uma paróquia que é o coração do Islão em Pemba, Moçambique, numa altura em que os ataques terroristas voltaram a Cabo Delgado, como referimos aqui abundantemente na semana passada. É importante escutar a voz deste sacerdote e perceber o trabalho que a Igreja desenvolve nesta região de Moçambique. Mas tudo isso vai ser só depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было.
Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nós já falámos aqui hoje da Síria a propósito de uma mensagem que recebemos da irmã Miri, a jovem religiosa portuguesa que está a viver num mosteiro na vila de Cara. E agora vamos voltar a este país porque vamos escutar o arcebispo de Homs, Dom Jacques Mourad. Ele esteve recentemente na Bélgica, numa iniciativa da Fundação AIS, e falou sobre o seu país. Em linhas muito gerais, Catarina, qual foi o ponto central desta sua mensagem? Bom, Paulo, em linhas muito gerais, de facto, foi acima de tudo um alerta para que o mundo compreenda que a Síria é um país que está a caminhar para o desastre, que tem uma economia totalmente destruída e que continua em guerra. Isto tudo, apesar de já não se falar e não ser notícia desta guerra da Síria em qualquer noticiário que nós possamos ter aqui em Portugal, não é? Sim, não se falar da guerra não quer dizer que o país esteja em paz. Exatamente, Paulo, e por isso o Dom Jacques Mourad, que é o arcebispo católico de Homs, fez então tem vindo, de facto, a alertar o mundo para esta necessidade de se olhar com atenção para o sofrimento do povo sírio, que está, de facto, a atravessar um período muito negro da sua história. E a verdade é que, neste momento, em as principais cidades da Síria, como Damasco ou Homs, de facto, já não existem bombardeamentos, como aconteceram na altura, no período mais quente da guerra, não é? Mas, de facto, as consequências do conflito, até por causa das sanções económicas, que nós também já falámos aqui tantas vezes no nosso programa, Paulo, portanto, estas sanções económicas fazem-se então sentir de uma forma muito violenta na vida diária da população da Síria. E depois, ou em consequência, claro, também de tudo isso, há o drama da imigração. E Dom Jacques Mourad mostra-se inquieto quando fala no futuro do país. Sim, Paulo, o arcebispo de Homs, sim, refere que, por exemplo, na cidade de Alepo viviam 200 mil cristãos. E Alepo era a segunda cidade mais importante da Síria. Hoje, neste momento, não serão mais do que 20 mil cristãos. E, portanto, todos os dias há notícias de famílias que continuam a abandonar esta cidade e continuam a querer deixar o país. Ou seja, Paulo, se nós continuarmos, se as coisas continuarem neste ritmo que tem acontecido nestes últimos anos, nós efetivamente podemos estar a assistir ao fim da presença da comunidade cristã nestas terras bíblicas daqui a muito pouco tempo. Obrigado, Catarina. Dom Jacques Mourad, como disse, esteve na Bélgica e gravou para nós um testemunho que deve ser escutado com toda a atenção. Alors, vous connaissez que la Syrie traverse une période tellement difficile comme tout le Moyen-Orient. Avant et jusqu'aujourd'hui, la guerre n'est pas encore finie. Comme il paraît pour beaucoup, et comme c'est disparu dans les informations des médias. Mais la guerre continue en Syrie dans différents modes. Et ça dépend aussi des régions. Pour nous qui vivons dans les grandes villes comme Damas, Alep, Homs,
C'est vrai qu'il n'y a pas de bombardements, des massacres. Il n'existe plus l'ISIS dans cette région, mais les fruits de cette guerre continuent avec cette crise économique très dure qu'on traverse, avec la crise de l'immigration qui est un cauchemar, qui est devenu vraiment un cauchemar pour nous. Pour vous donner une idée, une ville comme Alep, pour nous les chrétiens, ils étaient autour de 180 à peu près jusqu'à 200 000 chrétiens des différentes églises. Maintenant, il y a seulement 20 000 chrétiens dans la deuxième grande ville de la Syrie. Donc pour nous, c'est vraiment un choc énorme. On regarde à Alep et aussi toutes les autres régions de la Syrie comme la réalité de ce qui se passe en Iran pour les chrétiens, de ce qui se passe en Turquie pour les chrétiens. Des villes, des villages complètement chrétiens étaient vidés. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est pareil. Et les restes de ces chrétiens, si on est encore là, c'est parce que on continue à supporter malgré tout le mal, toutes les souffrances de tous les jours. On continue parce que notre force est notre foi. Agora vamos até Cabo Delgado, vamos até Moçambique, palco dos novos ataques terroristas de grupos jihadistas que reclamam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, e que querem impor uma visão radical do Islão. E vamos ao encontro de um padre, o padre Eduardo Roca, um sacerdote que está em Mahat, que é apenas o coração do Islão na cidade de Pemba. É um bairro extremamente pobre e de onde nasceu mesmo a insurgência jihadista. Antes de escutarmos, esta é uma entrevista em exclusiva ao nosso programa. Antes de escutarmos, é preciso fazer como que também um ponto da situação no terreno. Podemos dizer, Catarina, que o medo está de volta às populações de Cabo Delgado. Sim, Paulo, infelizmente podemos dizer isso mesmo. Portanto, os grupos terroristas que atuam, então, na província de Cabo Delgado, portanto, no norte de Moçambique, têm vindo, nestas últimas semanas, voltaram a movimentar-se, a atacar aldeias, havendo relatos de mortos, de alguns decapitados. Acima de tudo, Paulo, há o relato de populações em fuga, populações em pânico, não é? A Fundação AIS tem estado a acompanhar com muita proximidade tudo aquilo que se passa nesta região norte de Moçambique e tem recebido também em Lisboa mensagens de missionários que estão em Cabo Delgado e que dão conta precisamente desse clima de insegurança. Sim, Paulo, dão conta desse clima de insegurança e também de medo, não é? De muito medo, numa altura em que parece que está novamente a generalizar-se a presença e a movimentação, então, destes vários grupos terroristas que por vezes são dezenas de terroristas, num perímetro cada vez mais próximo também da cidade de Pemba, que é a capital provincial de Cabo Delgado, e que tem-se registado também vários confrontos, quer entre os terroristas, quer também com os soldados governamentais que estão presentes. Estamos, portanto, a falar em Moçambique, numa nova vaga de ataques terroristas, e temos, então, para escutar o padre Eduardo Roca, que está numa aldeia que é precisamente o coração do Islão em Pemba. Antes de escutarmos, importa ainda dizer que todos estes ataques, todas estas movimentações de terroristas estão a causar também o agravamento de uma crise humanitária
que já era muito séria nesta região. Sim, Paulo, muito séria mesmo. E é preciso nós não esquecermos, Paulo, que os terroristas começaram estes ataques em outubro de 2017 e que causaram até agora mais de 5.000 mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Portanto, muitos destes deslocados são pessoas que fugiram das suas casas, das suas aldeias, que estão neste momento a viver em campos de deslocados. Foram, entretanto, também tentar ver se era possível regressarem às suas casas, às suas aldeias, às suas terras de origem, mas agora, com os rumores destes novos ataques, o que acontece é que, e com estas movimentações de terroristas que vamos sabendo que estão a acontecer, estão novamente em fuga. Portanto, podemos dizer, Paulo, que de facto esta crise humanitária é de facto enorme e que as organizações que estão no terreno neste momento, nomeadamente a Cáritas, estão também sem recursos, estão também com os armazéns vazios e sem capacidade de apoiar a população. Muito bem. Obrigado uma vez mais, Catarina. Vamos então ao encontro do padre Eduardo Roca. Mas quem é este sacerdote? Bom, Paulo, o padre Eduardo Roca é espanhol. Ele chegou ao bairro de Mahat em 2012. Portanto, na altura, nesse ano, não havia por ali nenhuma família cristã. E Mahat é um bairro que é na periferia de Pemba, a capital de Cabo Delgado. E como o Paulo disse há pouco, é de facto o coração do Islão em toda esta região de Moçambique. No auge dos ataques terroristas, estamos agora com uma nova vaga, mas há 2 anos e meio, houve um imensos ataques terroristas. A própria Embaixada Espanhola pediu, no fundo, quase exigiu que este padre saísse dali e fosse para um lugar mais seguro. É verdade, Paulo. De facto, isso aconteceu, mas o padre Eduardo Roca recusou. Ele disse na altura que não podia abandonar o seu povo e ele disse ainda que, se fosse embora, seria de facto uma verdadeira traição, não só às populações do bairro, mas também a Deus. É de facto um testemunho fortíssimo de um homem de paz, de um padre que trabalha para a paz em Cabo Delgado. Vamos ver a primeira parte desta entrevista em exclusivo ao nosso programa. Sim, está a ver esses ataques. Nós acreditamos que eles estão a passar por uma faixa, por um caminho, como já aconteceu de outras vezes. E, novamente, a aldeia que foi atacada na zona de Chiuri é uma aldeia que já foi atacada há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos. Mas essa questão religiosa não é contra somente os católicos e não é uma questão só de católicos, né? Porque eles passaram por outros lugares e não atacaram as aldeias que tem igrejas cristãs e tal. Neste lugar é que eles fizeram isso, mas como de costume, que eles têm atacado absolutamente tudo. Têm atacado igrejas, têm atacado mesquita, a Casa do Povo, que é o principal ataque. Então está decorrendo essas situações e sim, há novos deslocados, né? Há missionários também já deslocados, né? Foi o padre Eduardo Roca, um sacerdote espanhol no bairro de Mahat, o coração do Islão, em Pemba, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Numa altura em que os ataques terroristas voltam a assustar as populações, é significativo o testemunho deste homem, deste sacerdote espanhol, que há mais de 1 década procura ser uma semente de paz e de amor numa zona marcada pela violência e pela pobreza extrema. E assim chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Antes das pedidas, é bom lembrar que nós estamos na Quaresma e que a Fundação AES vai dedicar este tempo a lembrar também a urgência do apoio à Igreja da Ucrânia, país invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. E vão acontecer várias iniciativas em Portugal. Vem até um bispo, Dom Stefan Sus, para falar da situação na Ucrânia. Portanto, vamos ter uns dias muito preenchidos que começam já, Catarina, a 8 de março. É verdade, Paulo. Dia 8 de março, portanto, uma sexta-feira, às 18h30, na Igreja Paroquial de Arroios, em Lisboa, Dom Stefan Sus, que é o responsável pelo Departamento da Pastoral da Migração da Igreja Ucraniana Greco-Católica, vai então participar na meditação da Via Sacra, que contará também com a participação ativa da comunidade ucraniana presente no Patriarcado de Lisboa. É uma Via Sacra, portanto, muito especial. Sim, sem dúvida, vai ser uma Via Sacra muito especial, porque recorda-nos precisamente estes momentos de sofrimento, de angústia, de terror, em que as famílias ucranianas têm vivido debaixo destes bombardeamentos constantes, temendo, claro, pelas suas vidas, temendo pelas vidas de todos aqueles que amam, os seus filhos, os seus maridos, os pais, enfim, todos aqueles que estão na frente da guerra. E no dia seguinte, portanto, 9 de março, sábado, ou seja, é a véspera das eleições legislativas, nós vamos ter também uma conferência sobre a Ucrânia, que será também o momento para o lançamento público da campanha da Quaresma da Fundação
AIS. Precisamente, Paulo. Portanto, dia 9 de março, pelas 16 horas, então, contamos com a presença de todos no auditório da Paróquia da Ramada, em Odivelas, para escutarmos então Dom Stefan Sus, numa conferência sobre os desafios, mas também a esperança para a Ucrânia nestes 2 anos de guerra. E será também, como o Paulo acabou de dizer, um momento para fazermos então o lançamento da nossa campanha da Quaresma aqui em Portugal. Uma campanha que tem com este propósito, claro, de mobilizar os portugueses para rezarem pelo povo ucraniano, por toda a situação que estão a viver, pela paz nestas terras, mas também para auxiliarmos também a Igreja ucraniana, que é essencial para continuar a apoiar a comunidade que continua presente na Ucrânia. Muito bem. E como não há 2 sem 3, no dia seguinte, domingo, ou seja, 10 de março, o dia das eleições, nós vamos ter uma missa que será transmitida em direto pela TVI, também da Igreja da Ramada, e que será presidida pelo Patriarca de Lisboa. Sim, Paulo, estamos muito felizes com a presença do Patriarca e por presidir esta missa da Fundação AIS, portanto, que será presidida então por Dom Rui Valério. É uma celebração que contará, obviamente, e como estamos também inseridos nesta campanha, no lançamento desta campanha de Quaresma para a Ucrânia, portanto, contará, como é óbvio, com a presença do bispo ucraniano, que irá concelebrar. Vamos ter, durante a celebração, Paulo, também um apontamento especial do coro da comunidade ucraniana greco-católica e, por isso, todos estão convidados a participar nestes dias. Muito bem, estão todos convidados, acabaram de ouvir, para aparecer então na Igreja da Ramada, domingo 10 de março, às 10h45, ou para assistirem a esta celebração que tem o apoio da Fundação AIS, através da transmissão em direto pela TVI. Vamos só recapitular: dia 8 de março, sexta-feira, 18h30, meditação da Via Sacra na Igreja Paroquial de Arroz, em Lisboa, com Dom Stefan Sus. Dia 9 de março, sábado, conferência do Bispo ucraniano no auditório da Paróquia da Ramada, pelas 16 horas, a que se seguirá então a apresentação pela Catarina da campanha da Quaresma, da Fundação AIS, que é de apoio à Igreja da Ucrânia, e depois missa, domingo 10 de março, na Igreja da Ramada, missa que será transmitida em direto pela TVI. E assim, com todas estas notas de agenda, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se os quiser.